A história da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Fala galera, que história, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino e por que existe uma diferença tão grande entre ela e a masculina. Mas primeiro a gente recomenda que você curta o canal, se inscreva e compartilhe nossos conteúdos. E se puder, clique no sininho também para receber nossas notificações de conteúdos novos. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada em 1930 no Uruguai, naturalmente masculina. E por que será que a feminina só foi acontecer em 1991? Bom, existem alguns fatores e, naturalmente, nós vamos listar aqui alguns. O primeiro deles é a questão do machismo que estava impregnado nas organizações esportivas da época. A gente já falou aqui em um outro vídeo a questão olímpica, porque nos primeiros anos da Olimpíada o Barão de Coubertin não queria sequer que mulheres praticassem esportes. E nessa mesma linha, as competições de outras modalidades, o futebol não seria diferente, até porque o futebol era um dos ambientes mais machistas que havia, construiu-se um grande preconceito com relação à prática do futebol de mulheres. E isso aí é uma questão muito mais séria, porque também existe uma tentativa de apagamento histórico, porque as competições entre mulheres já haviam há muito tempo. E os primeiros jogos de seleções femininas já aconteciam entre Inglaterra e Escócia há muito tempo. Então dizer que em 1930 ou na década de 30, se você preferir, não havia condições de realizar uma competição feminina é claramente um desconhecimento do que acontecia no mundo. E também é de desconhecimento de grande parte das pessoas que havia um outro fator, que era a proibição da prática do futebol feminino e também de outras modalidades que eram interpretadas como inadequadas para o corpo feminino. E sim, isso aconteceu em diversos países, como por exemplo a Inglaterra e aqui no Brasil, inclusive perdurou por bastante tempo. E esse foi um dos fatores também que foi usado para argumento sólido para que não fosse realizada uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes num outro vídeo que a gente vai fazer aqui no canal só para tratar dessa proibição. E também a gente vai ter um outro vídeo que vai falar sobre as competições que aconteciam durante esse período em que não houve Copa do Mundo, porque se você acha que as mulheres ficaram sem praticar esporte, você se engana muito. Inclusive, competições que ficaram conhecidas como clandestinas e outras que serviram até para balizar o que a gente conhece hoje como a Copa do Mundo. A FIFA veio a se interessar novamente pelo futebol feminino apenas no final dos anos 80, em parte por causa das competições que eu citei anteriormente e em parte também pelo novo contexto mundial que se apresentava naquele momento. A queda da proibição da prática do futebol por mulheres, aliada também à globalização e ao novo contexto de mercado, onde elas ganhavam cada vez mais espaço e passaram a ser um mercado consumidor cada vez mais forte, fizeram com que a FIFA começasse a considerar a ideia de organizar o futebol de mulheres, até porque ele já estava se organizando por conta própria, o que para ela é desinteressante. É uma coisa que ela faz também com outras competições. Não pode aparecer uma competição nova de futebol que a FIFA vai lá e resolve trazê-la para debaixo do seu guarda-chuva para torná-la um produto rentável. Haja vista também futebol de areia e outras modalidades que a gente vê por aí. No caso do futebol feminino, ainda precisou haver um grande esforço de dirigentes junto à FIFA, principalmente na Ásia, que era um dos lugares onde o esporte estava melhor organizado àquela altura. Não preciso nem falar que a presença de mulheres nesse ambiente de decisão do esporte era praticamente nulo naquela época, assim como a presença da mídia, que ainda era extremamente rasteira quando ela acontecia. Não havia nenhuma cobertura mais profunda e nenhum esforço para popularizar as informações relativas ao futebol de mulheres. Ainda assim, a FIFA fez um torneio experimental em 1988 na China, que foi um grande sucesso, apesar do enorme teor amador dele.
porque pouquíssimas seleções tinham alguma estrutura, mas de qualquer maneira o torneio foi um grande sucesso e nós também vamos mencioná-lo no vídeo em que vamos citar as competições precursoras da Copa do Mundo. Então, vocês aguardem para conferir. O sucesso do torneio experimental, principalmente na questão de público, fez com que a FIFA, naquele mesmo ano, confirmasse a sua primeira Copa do Mundo feminina para 1991 e aconteceria também na China. Na competição, 12 equipes participaram e o título acabou ficando com os Estados Unidos, que já vinha se fortalecendo muito no futebol, principalmente entre as mulheres. Isso se explica porque no ambiente, principalmente do futebol universitário nos Estados Unidos, as mulheres praticavam o que eles conhecem como soccer, enquanto os homens eram induzidos a participar mais do futebol americano. Por isso, desde o final dos anos 80, as mulheres começaram a se fortalecer muito na prática do futebol que nós conhecemos nos Estados Unidos, e seleções cada vez mais fortes foram sendo formadas para que culminasse na hegemonia que nós conhecemos hoje em dia. O título foi conquistado em cima da Noruega com uma vitória de 2-1. Noruega é essa que seria campeã da segunda edição, que aconteceria em 1995 na Suécia. Nesses primeiros anos de competição, os grandes destaques individuais acabavam vindo mesmo dos Estados Unidos, que tinham como suas principais estrelas a Michelle Akers, que foi até a principal jogadora do primeiro título, e a Mia Hamm, que até hoje é considerada uma lenda do futebol feminino. Um marco para a Copa do Mundo Feminina foi a edição de 1999, que foi disputada nos Estados Unidos. Até aquele momento, era muito comum que fosse escolhida a sede basicamente sem disputa. Haja visto que a primeira edição foi dada à China e a segunda foi parar na Suécia, basicamente porque a sede original, que era a Bulgária, acabou desistindo de sediar o torneio. Dessa vez, os Estados Unidos, dada a sua pujança econômica, ao legado da Copa do Mundo de 94 e principalmente ao sucesso do esporte no país, acabou sendo agraciado com a chance de sediar a terceira competição. A edição de 1999 acabou marcada pelo enorme sucesso de público, com mais de 1.214.000 pessoas aparecendo para assistir os jogos. A média de público nos estádios era de 37.944 espectadores e o recorde de público ainda foi alcançado com 90.185 pessoas presentes ao Rose Bowl. E foi para ver os Estados Unidos conquistar o bicampeonato, derrotando a China na decisão. O duelo terminou em 0-0 e foi vencida pela equipe dos Estados Unidos nos pênaltis por 5-4, um dos momentos mais marcantes da história da Copa do Mundo Feminino. E adivinhe, vai ter um vídeo aqui no canal também para falar sobre ele. A edição de 2003 deveria acontecer na China, mas a crise de SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, fez com que a China não pudesse receber a competição. A FIFA resolveu manter a China com a vaga de país sede, levou a competição para os Estados Unidos, que já havia recebido a última edição, e garantiu à China a honra de sediar a edição de 2007. A edição de 2003 acabou tendo um público um pouco menor do que a edição anterior, principalmente pela surpreendente eliminação precoce dos Estados Unidos, que era apontado como o principal candidato ao título. Título esse que acabou ficando com a Alemanha, que derrotou na decisão a equipe da Suécia. Aliás, você vai ver que a Suécia é especialista em eliminar favoritos. A Alemanha, inclusive, atropelou os Estados Unidos no jogo que ficou muito marcado como o principal fracasso da equipe dos Estados Unidos até então. Mal sabia eles o que ia acontecer na edição de 2007. A Copa do Mundo de 2007, realizada na China, já era uma realização por atraso, como já citamos antes, em virtude da crise de SARS. Mas mal esperavam os chineses, que também teriam um tufão, que adiou algumas partidas durante a competição. Por sorte, a competição acabou seguindo sem maiores problemas e o Brasil fez a sua melhor campanha na história. Aquele time icônico que juntava uma série de grandes jogadoras lideradas por Marta, Cristiane e Formiga, chegou à decisão depois de conseguir realizar um dos maiores feitos
da história do futebol feminino nas semifinais ao atropelar os Estados Unidos por 4-0. E na decisão, com toda a empolgação possível, o Brasil parou na Alemanha, que conquistou o bicampeonato e 3 finais disputadas, conquistou 2 títulos e se solidificava como o principal rival dos Estados Unidos na época. A competição realizada em 2007 na China teve médias de público muito parecidas com as obtidas nos Estados Unidos em 99, o que empolgou ainda mais para a realização da próxima edição. E aí mais países começaram a aparecer para disputar a sede. Dos 6 países que demonstraram interesse em sediar a Copa do Mundo de 2011, apenas Alemanha e Canadá ficaram até o final da disputa. E a FIFA preferiu levar a competição para a Europa, já que as últimas 2 edições dos Estados Unidos eram muito recentes, e uma terceira edição na América do Norte não seria tão interessante do ponto de vista geopolítico. Então a FIFA preferiu dar à Alemanha a chance de sediar a competição. Estrutura não faltava, força do futebol feminino alemão já estava comprovada dentro de campo com o atual bicampeonato da equipe germânica e principalmente o desenvolvimento do futebol feminino no país era vastamente conhecido, com equipes muito fortes, destacando, por exemplo, o Wolfsburg, que volta e meia até hoje disputa título nas competições internacionais. Então, é um lugar perfeito para sediar a competição. Não bastasse também o apoio da chanceler alemã Angela Merkel, que ainda fazia questão de que a primeira partida fosse realizada no mesmo local onde foi realizada a final da Copa do Mundo de 2006 dos homens, que é o Estádio Olímpico de Berlim. E assim foi feito. Mas como a gente sempre tem que citar, em algum momento vai aparecer a Suécia na história, a Suécia eliminou a Alemanha precocemente nas quartas de final, o que abriu caminho para talvez a maior chance sueca de conquistar um título. Mas a Suécia parou no Japão, o Japão que vinha já de uma evolução muito grande no futebol feminino, que inclusive o Japão chegou a ser saco de pancada nas primeiras edições, levando goleadas de algumas seleções, acabou chegando forte para essa edição da Alemanha e conquistando o título ao derrotar os Estados Unidos na decisão. Estados Unidos que foi aos trancos e barrancos nessa competição, depois das 2 surras que tomou nas semifinais anteriores, acabou sendo derrotada na final pelas japonesas. Isso porque durante a campanha já havia perdido para a Suécia na primeira fase, passou nos pênaltis contra o Brasil, aliás, uma frustração gigantesca, porque o Brasil dominou o jogo e não conseguiu ganhar, e chegou para a disputa de título contra a franca atiradora equipe japonesa, que inclusive tinha um projeto de evolução do futebol feminino que já vinha de alguns anos e só se fortaleceu ainda mais até esse auge em 2011. O Canadá, que não havia sediado a última edição, dessa vez foi agraciado com a sede da competição de 2015. Inclusive, foi um momento de ampliação, porque o aumento crescente de seleções filiadas fez com que a FIFA ampliasse as 16 vagas para 24, como já havia feito em 82 com a Copa do Mundo masculina. Essa edição canadense recebeu críticas basicamente por causa do uso de grama sintética, que hoje em dia parece que virou uma tendência, e por causa do fuso horário diferente entre as sedes. Afinal, elas foram espalhadas ao longo do país. Um ponto curioso nessa edição é que o Zimbábue, país africano, havia tentado conseguir sediar a competição e acabou sendo derrotado pelo Canadá. E dessa vez os Estados Unidos foi à forra, reencontrou o Japão na decisão e goleou por 5-2, numa campanha que foi amplamente superior da equipe dos Estados Unidos, com destaque para a goleira Hope Solo e a atacante Carly Lloyd, que foram os grandes nomes individuais da competição. Dessa vez não deu para o Brasil acabou caindo já nas oitavas de final, primeira edição que teve oitavas de final, aliás. O Brasil foi derrotado pela Austrália. Finalmente chegamos à edição de 2019, que foi a última, em que a França sediou a competição, uma competição extremamente bem sucedida do ponto de vista organizacional, com estádios de primeira linha do futebol francês e principalmente com grande aceitação do público. Importante ressaltar que foi a Copa com o maior número de pessoas assistindo pela televisão, superando 1 milhão de pessoas ao redor do mundo.
A França, que tentava garantir o seu primeiro título mundial e que vinha com uma das seleções mais fortes nos anos anteriores à realização do evento, acabou parando nas quartas de final frente à equipe dos Estados Unidos, comandada por Megan Rapinoe e Alex Morgan. E, de fato, os Estados Unidos foi com tudo para o título, derrotando também a Inglaterra num grande clássico pelas semifinais, Inglaterra, e na grande decisão derrotando a Holanda por 2-0. Essa Copa do Mundo ainda conseguiu um número muito grande de novos países participantes e, como já citamos anteriormente, foi a que teve a maior cobertura até então. O Brasil também parou nas oitavas, sendo derrotada pela poderosa equipe da França, mas não sem antes fazendo um jogo muito digno, levando para a prorrogação e perdendo por muito pouco. Esse vídeo foi feito antes da edição de 2023, realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Então, provavelmente, mais para frente, a gente faz um novo vídeo para contar um pouco de como foi a história dessa competição. É isso, pessoal. Espero que esse pequeno panorama que a gente deu aqui seja interessante, juntamente com os outros vídeos que colocaremos aqui no canal para contar um pouco mais sobre a questão geopolítica de pequenos episódios que aconteceram ao longo dessa história que a gente sintetizou aqui, só para vocês terem ideia de como que foi a evolução do futebol feminino até chegar nessa realização da Copa do Mundo que temos hoje. Importante dizer que sempre que você vê alguém falando que o futebol feminino é inferior e é defasado em relação ao masculino, lembre-se, houve proibição, houve mais de décadas e décadas de total esquecimento e tentativa até de apagamento do esporte de mulheres, então é uma tentativa de dar o mesmo peso para coisas que têm pesos completamente diferentes. O futebol feminino poderia estar muito mais evoluído hoje se tivesse dado às mulheres de outras épocas a chance de, pelo menos, disputar competições, de praticar o esporte. E isso muita gente não leva em consideração, mas é um ponto crucial para o contexto que a gente tem hoje, de uma luta constante, até hoje ainda é uma luta constante, para tentar aumentar a visibilidade e garantir dignidade no futebol de mulheres. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhe os próximos que vamos trazer aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Recomendando também que você se inscreva no canal, clique no sininho e siga nossos conteúdos, convide os amigos para conhecer tanto o nosso canal aqui no YouTube quanto nossas redes sociais, que estarão aqui também na descrição do vídeo, assim como as sugestões de conteúdo e de leitura que deixamos para vocês. É isso, pessoal. Um forte abraço, acompanhe o futebol feminino, prestigie e dê uma força, porque é assim que ele vai ganhar cada vez mais espaço. Um forte abraço e até a próxima.